amados. Hoje um domingo lindo, amanhã linda. Eu gostaria assim, de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que está ali em 1 Coríntios, capítulo 3. Nada melhor do que a gente iniciar o nosso dia, né? Buscando o Senhor e ouvindo o que Ele tem para falar nos nossos corações. E essa palavra, ela vem como um complemento do culto de ontem à noite, quando nós falamos sobre comparar, né, nós cristãos ao leite. Comparar ao leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado e o leite integral instantâneo. Foi bem interessante a palavra, porque serve para a gente ver de forma clara, né, o que muitas vezes acontece com as nossas vidas. A gente conseguiu fazer uma comparação, pareceu um pouco engraçada na hora, mas eu creio que Deus ministrou o coração daquela galera. Amados, olha só, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. E porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo os carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então aqui a gente vê claramente essa comparação de criança no nosso início de caminhada cristã, de sermos carnais com espirituais, o que nos faz entender o que seria espiritual e carnal. Aqui fica bem claro quando a gente tem alguma dúvida. Quando diz assim, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? O Senhor coloca, às vezes a gente fala assim, mas eu já sou crente há muito tempo, eu conheço a palavra. Não, me converti tem 5, 6, 10, 15 anos. Eu já tenho maturidade espiritual, eu já tenho uma caminhada, já li a Bíblia várias vezes, já orei muito, eu sou uma pessoa de oração. Aqui a comparação não é colocada nesse sentido. Aqui o que está dizendo é vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, ou seja, quando é que o Senhor identifica, quando é que espiritualmente nós somos identificados como carnais? Quando a gente vive nos padrões exclusivamente mundanos. Às vezes a gente pensa, é totalmente mundano? Não, mas algumas coisas, com alguns padrões exclusivamente mundanos, não está dizendo que é tudo, alguns padrões, algumas áreas da nossa vida que a gente ainda tem reações totalmente mundanas. E aí o Senhor diz que dessa forma mostra que nós somos carnais. E aqui cita um exemplo: visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Sabe, inveja, a gente já falou, a gente entende o que é você desejar algo dos outros, né? Colocar isso, ou uma situação, ou um bem, ou um relacionamento, qualquer coisa que aquilo ali vem no seu coração e te corrói, né? Que você queria também. E muitas vezes a pessoa não percebe que ela acaba desejando o mal, né? Quando ela tem a inveja. Mas tá bom, vamos pular a inveja. E aqui tá dizendo em discórdia. Amados, há uma área muito forte na vida do cristão, na vida, eu vou dizer cristão não, né? Eu vou dizer na igreja do Senhor Jesus, porque nós somos a igreja, independente da fé que professamos, quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando aceitamos o Evangelho, nós somos cristãos. Então, eu vou falar aos cristãos, né? Quando nos declaramos cristãos, quando declaramos sermos discípulos do Senhor Jesus, quando declaramos que lemos a Bíblia e o Novo Testamento como base para as nossas vidas, nós temos a tendência de nos considerarmos mesmo, e devemos nos considerar como cristãos, como pessoas que servem ao Senhor Jesus.
não como crentes, porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. E como cristão, a gente se declara crente em Cristo, né? Então, eu quero assim, tá colocando que ele fala muito claro aqui, que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. E às vezes a gente pensa que essa discórdia só é aqui, como ele vai citar, né? No versículo 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio do qual viestes a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi só Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus. Unicamente Deus que realiza o crescimento. E mais, um pouquinho antes aqui mesmo, nesse mesmo livro, 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 12 em diante, diz também, falando de novo, o 11. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existe discórdia entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro, eu sou de Pedro. E o outro ainda, eu sou de Cristo. E eu acredito que os que se dizem ser de Cristo é aqueles que estão acima de toda a situação, né? Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Então, amados, eu queria que a gente entendesse, como cristãos, discípulos de Cristo, que confessamos a nossa fé no Senhor Jesus, que confessamos a nossa fé através da palavra de Deus, que há muita discórdia em nosso meio. E a discórdia que a gente vê em todas as áreas, e uma dessas discórdias que a gente vê é com relação a como é ensinada a palavra de Deus. Eu costumo, como eu brinquei ontem sobre o leite, que a gente, voltando, né, sobre o leite, que a gente falou sobre ser um leite integral, sobre um leite integral instantâneo, que é aquele que conserva os seus valores, né, de origem, vou botar assim, instantâneo, porque a gente compartilha isso com facilidade às pessoas, mas que a gente tem que ter o cuidado com esse instantâneo, para que a gente acabe, na proporção que nós temos de Deus, sermos influenciados e acaba se perdendo diante dos valores que a gente tem da palavra. Eu fico muito preocupada com isso, porque eu vejo claramente que hoje a Bíblia, ela é muito ensinada, a palavra de Deus, inclusive eu aqui estou passando para você o meu entendimento pessoal da palavra. Sabe? Eu estou falando para vocês o que eu penso. Eu não estou falando como teóloga, como pastora, como mestre, como doutora. Não, eu estou falando da minha vida, ok? O que eu vejo. E é importante a gente entender, os passarinhos aqui é a coisa mais linda, gente. E é importante a gente entender que cada uma vai ler e vai entender da forma que o Senhor quer falar, individualmente, na sua multiforme sabedoria. Então, quando eu passo isso aqui para vocês, que a gente não está preparado ainda para um alimento sólido e a gente precisa do leite, que é o leite da teta da vaca, não que eu esteja chamando a Bíblia de vaca, quero deixar isso bem claro, mas é o leite original, né? Ou seja, o alimento original que Deus dá quando a gente ainda é pequeno, a gente ainda é criança, a gente não tem o entendimento. E quer que eu te diga? Muitos de nós ainda não temos entendimento. Porque a prova disso é a discórdia. A prova disso é a inveja em nosso meio. Sabe, a gente discorda, a gente tem... não é só dentro da igreja? Não, eu estou falando em um âmbito geral. Na igreja acontece? Acontece. Eu sou de pastor fulano de tal, eu sou de pastora fulano de tal, eu sou do ministério tal, eu sou da denominação tal. E outros falam, eu não vou em lugar nenhum, eu sou de Cristo. O que a gente tem que entender, às vezes usa essa expressão nem para referir-se realmente que é de Cristo de verdade. Então, cada um está ensinando aquilo que tem no seu entendimento, no seu discernimento. Mas eu quero chamar vocês a uma reflexão muito maior que isso.
sabe? Que você não tem que se guiar pelo que eu estou te falando aqui, não. Por favor, não. Não tem que se guiar por um monte de pesquisadores, de teólogos, de pastores, mestres que estão ministrando. Não, por favor, não. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos buscar na palavra de Deus. E eu estou fazendo direto, só consigo ministrar sobre isso. Porque está se perdendo. Porque é muito mais fácil você beber aquilo que estão te servindo. É muito mais fácil você comer aquilo que estão te dando. Por isso hoje o fast food está fazendo o maior sucesso. Porque é muito melhor você chegar ali, ó, e pedir algo e vir diretamente na sua mão. E melhor ainda é quando você vai para um restaurante comer o que você gosta de comer. Você senta e aí te serve. Uma churrascaria, então, gente, eu sou suspeita. Que eu sou fã de uma carnezinha com gordura, que de vez em quando eu me dou o luxo de comer. Mas nada melhor do que a gente ser servido. E a gente está vivendo isso no nosso evangelho. A gente está vivendo isso na palavra de Deus. Por isso tantas discórdias. Porque a gente está vivendo muito influenciado, sabe, pelo que as pessoas estão falando. Mas se a gente for para a palavra de Deus, se a gente for para o entendimento dessa palavra, se a gente abrir mão da inveja, das dissensões, de ficar falando um do outro, reclamando, e se a gente for realmente para a palavra de Deus, nós vamos entender que o maior mistério do Senhor, que vai mostrar maturidade, que nós não somos mais crianças espirituais, que nós não estamos só tomando do leite, mas que a gente precisa de um alimento mais sólido. O que vai provar isso é quando a gente se tornar um com o Senhor Jesus e a gente parar com esses mimimi, com essas coisinhas que só está sugando a gente, só está tirando as nossas forças, só está eliminando o que a gente tem da parte de Deus. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, essa é a palavra que eu estou compartilhando com vocês. Vamos ter uma postura diferente. Vamos mostrar para o Senhor que nós estamos bebendo do leite sim, e do leite integral, para que quando a gente começar a compartilhar, como se fôssemos um leite instantâneo, que vamos ter facilidade, né? Jogar ali no café, na aguinha quente, abrir com facilidade aquilo que nós temos da parte de Deus. Né, que é a integridade da palavra de Deus, a gente vai ter facilidade para passar para as outras pessoas. Talvez esteja sendo difícil quem está assistindo esse vídeo, né, e não fez parte da ministração sobre comparando o cristão ao leite. Talvez seja um pouquinho complicado para assimilar. Ela está falando que a gente é leite. Depois eu vou deixar para vocês aí o atalhozinho para que vocês possam assistir conosco a ministração sobre a comparação, né? A administração fala sim, sim, não, não. Compara a gente ao leite, que o Senhor me deu de uma forma muito engraçada, muito infantil, muito, sabe? Porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto ainda uma criança, eu me sinto ainda precisando muito do leite do Senhor, muito desse alimento, para que eu possa permanecer firme, né? Então a gente compartilha também, tá bom? O dia que foi essa ministração. Mas eu creio que deu para pegar direitinho, que nós temos que viver a integridade da palavra e que aqui em 1 Coríntios diz claramente aqui do 3, do 1 em diante, que dá para avaliar um crente criança ainda, que necessita do leite, um crente que ainda não pode, um crente cristão, que ainda não pode se alimentar de algo mais profundo, porque ainda não deixou de ser criança, não deixou porque continua tendo muitas atitudes de invejas, muita atitude de disputa, né? Não há acordo, de discórdia. Então isso é que mostra um crente maduro de uma criança. Então eu confesso para você, eu ainda sou criança sim, e estou crescendo, estou amadurecendo, mas isso é um processo. Eu não sei como você se acha. Eu prefiro me achar como criança e estar buscando sempre do Senhor, até atingir a fase onde o Senhor vai estar me revelando algo muito mais sólido, o oculto e o profundo do que Ele tem para nós. Tem umas áreas da minha vida que eu falo assim, que eu sou já bem mocinha e que o Senhor revela para mim coisas maravilhosas, né? Diz que inescrutáveis. Então eu creio que no futuro, né, quando a gente começa a crescer um pouquinho mais, o Senhor vai nos dando coisas muito maiores. Então
Fica essa palavra. A melhor forma da gente amadurecer é abrindo mão de todo tipo de inveja, de todo tipo de discórdia, de declarações como eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Eu quero dizer, você é de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que eu e você fôssemos livres. Algumas pessoas devem me perguntar, por que quando você está com esse espaço aí vazio, podemos ter alguém, é para mostrar a sua tuia? Não, né, não. É a sensação de que, mesmo falando com vocês, Ele está aqui comigo. Ele se faz presente, eu gosto disso, sabe? De sempre deixar um lugar vazio, da certeza de que Ele está ocupando esse lugar próximo a mim. Eu sei que Ele habita em mim, que eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Se você o aceitou como único e suficiente Salvador, você é templo do Espírito Santo. Mas eu gosto, sabe? É o que eu falei, aplicação pessoal. Eu gosto de entender que Ele vai estar sempre perto de mim. Eu gosto de entender que o Senhor Jesus, Ele tem um lugar especial na minha vida, no meu relacionamento diário, no meu cotidiano. É muito legal você fazer essa experiência. Se você ainda não fez, vai orar, vai lá para o seu quarto, de repente, ou para um cantinho, coloca uma cadeira vazia, tá bom? Aos seus olhos pode parecer vazia, mas daqui a pouco você vai ver o seu lugar, o lugar onde você está, inundar de uma presença extraordinária. E aqui fora eu sinto isso também. Estou em casa, 10 cedo, e eu ouço esses pássaros aqui cantando, gritando, que eu falo que eles gritam, eles me acordam. E eu venho para esse cantinho especial que meu esposo me agraciou, fazendo com as próprias mãos esse cantinho, e eu estou gostando muito de ficar aqui. Por isso que eu resolvi gravar essa manhã nesse cantinho. E te convido, vem mesmo meditar na palavra do Senhor, vem para verdade, vem para o leite integral, vem para a integridade dessa palavra, vem para a verdade que essa palavra passa, e com certeza nós cresceremos juntos para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente, sua semana, sabe? Toda a sua caminhada, que seja plenamente abençoada por aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá bom? Deus abençoe e obrigada, né? Por estar... Se você está ouvindo isso, é que você assistiu até aqui. Obrigado por estar junto comigo em mais essa meditação, em mais esse tempo, ruminando, se apaixonando pela palavra de Deus. Fica com Deus.